Olá, pessoal, tudo bom? Hoje é nosso segundo encontro da disciplina Produção Vegetal e veremos o conteúdo Valor Econômico das Culturas para a região. Vamos saber quais são as culturas que cada região mais produzem? As regiões brasileiras correspondem às divisões do território nacional e tem como base critérios como aspectos naturais, sociais, culturais e econômicos. O IBGE, que é o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, já realizou diversas regionalizações. E a que vigora atualmente foi feita em 1970. Porém, em 1988, com a Constituição Federal, houve alterações nessas divisões do território nacional e foi criado o estado de Tocantins, o qual pertencia a Goiás. E o estado de Tocantins passou a integrar a região norte. As unidades federativas foram agrupadas segundo suas semelhanças. Podem ser elas físicas, econômicas, sociais e culturais. Começar aí pelo norte do país, né? O qual é compreendido pelo Acre, Amapá, Amazonas, Pará, Rondônia, Roraima e Tocantins, que foi o último estado criado. No norte, né, a agricultura é baseada em plantações de soja, assim como em outras regiões do país. Outras culturas comuns são o arroz, o guaraná, mandioca, cacau, cupuaçu, coco e o maracujá, por incrível que pareça. Na região ali de Bragantina, pessoal, bem próximo a Belém, existe a policultura e a fruticultura. Mas o que é a policultura, né? É a cultura de produtos agrícolas variados numa determinada área de plantio. Então, na mesma área, eu planto várias culturas ali para diversificar. Nesta região também se destaca, pessoal, a produção da pimenta do reino. E atualmente o norte brasileiro tem uma alta produção de café, cacau e também o feijão. Né, lá no norte, principalmente no médio e baixo Amazonas, existem áreas de várzeas, ou seja, regiões alagadas, né? E nessas regiões tem uma cultura, uma agricultura comercial de grande importância para o pessoal de lá, que é a cultura da juta. A juta ela é uma fibra têxtil vegetal, certo? Alcança alturas aí de 3 a 4 metros, tem um talo até grosso, né, em torno de 20 milímetros, e eles utilizam, né, essa fibra para fabricar o quê? Tecidos. E é de extrema importância econômica para o norte do país. Agora a gente vai falar um pouquinho da região Nordeste. Ela é composta por 9 estados e vamos conhecer um pouquinho aí, né, da agricultura, da produção dessa região. Na região Nordeste, predomina-se a cana, né? E isso tá no nosso contexto histórico, é o principal produto agrícola dessa área e é produzido principalmente por Alagoas, Pernambuco e Paraíba. Porém, nós temos outras culturas muito importantes nessa região, como a soja, né, que domina Bahia, Maranhão, Piauí. Também temos o algodão, que tem um valor expressivo grande, o tabaco, né, e as frutas, pessoal, como o caju, certo? Além disso, a região também produz uvas finas, manga, melão, acerola e outros frutos, principalmente, pessoal, para exportação, certo? Além do plantio lógico de cacau. Agora, pessoal, no semiárido do Nordeste, é uma região muito grande, né, essa que nós estamos falando. No semiárido, a agricultura é basicamente subsistência. O que é subsistência? Apenas para manter as famílias. Não tem agricultura comercial. Então, a agricultura que tem no semiárido é aquela agricultura para sobrevivência das famílias.
lá no Nordeste? Simples, pessoal, através de projetos de irrigação. Esses projetos de irrigação permitiram o avanço da agricultura no sertão do Nordeste, que é tão castigado pela estiagem. Além da fruticultura para exportação, nós temos uma produção de vinho lá maravilhosa, perfeita, principalmente em torno de Petrolina, Pernambuco e Juazeiro, na Bahia. Agora vamos falar da região mais rica do país, composta por Espírito Santo, Minas, São Paulo e Rio de Janeiro. Vemos que na região sudoeste, a principal receita desses estados, ou seja, a principal fonte de dinheiro desses estados são as indústrias. Porém, a agricultura também tem um fator muito importante nessa região, perdão. A agricultura no sudoeste tem elevado padrão técnico e produtividade, ou seja, eles investem em tecnologia para numa área menor ter uma produtividade maior, eles investem nisso. Quais são os produtos de destaque nessa região? O café, laranja, cana e uma grande variedade de frutas, principalmente frutas exóticas, trazidas de outros países, como a pitaia. O solo dessa região, pessoal da região sudoeste, ele é extremamente fértil. E com isso se destaca as plantações de café no interior de Minas. Em São Paulo, pessoal, além da laranja, né, São Paulo é o responsável por 80% da produção nacional de laranja. E se eu não me engano, ele é o maior exportador de suco de laranja mundial. Então, se produz muita laranja no estado de São Paulo. Além da laranja, pessoal, o estado de São Paulo é o maior produtor de cana do Brasil, certo? Logo atrás vem Goiás. Porém, São Paulo se destaca nessas duas culturas, tanto laranja quanto cana. Além dos produtos, né, a agricultura do Sudoeste também é forte na produção de algodão, milho, arroz, mamona, utilizada principalmente para o biocombustível, e do amendoim. Então você percebe que é uma região até pequena, tomada por indústrias, mas tem uma agricultura forte, né, representativa dentro do estado, dentro do país, principalmente o estado de São Paulo, que domina na produção de laranja e domina na produção de cana. A região centro-oeste, composta por Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Goiás e Distrito Federal. Domina é o agronegócio, tá? Região centro-oeste, o que predomina é a agricultura. E o mesmo engloba algumas indústrias, tá bom? Voltadas para a produção agropecuária, certo? Por que essas indústrias estão se destacando aqui na região, né? Na região do centro-oeste? Porque a matéria-prima se encontra aqui, entendeu? Essa região é a principal exportadora, né? Ou seja, manda para o exterior carne, soja, algodão, milho, cana-de-açúcar e arroz. No cenário nacional, é uma região que tem uma forte participação quanto à produção agropecuária, uma vez que a cada ano esses índices se elevam. A cada ano a gente bate recorde de produção na região. Isso ocorre por quê? Porque a gente vem investindo em tecnologia, certo? E modificando um pouquinho as propriedades de produção tradicional, que cultivavam somente o plantio convencional, hoje a gente consegue colocar o plantio direto. Então isso melhora muito a nossa produtividade de grãos aqui. Essas áreas, pessoal, têm um alto recurso aplicado na compra de maquinários, insumos agrícolas, mão de obra especializada. Antigamente, né, quem não estudava ia para o campo. Hoje, para você ir para o campo, você precisa estudar, certo?
E tem ocorrido um processo de modernização maciça, então você precisa sim se atualizar o tempo todo. Pessoal, na região centro-oeste é possível identificar áreas agrícolas que se destacam em determinadas culturas, né? No Mato Grosso, arroz, soja e milho, o algodão no sul desse estado e no oeste do estado a cana-de-açúcar. Já no Mato Grosso, a produção de soja, trigo, cana, milho e arroz. No Goiás, pessoal, a produção de algodão, soja, milho, arroz e cana-de-açúcar também. A nossa menor região e a última, né, que é a região sul, composta por Paraná, Santa Catarina e o Rio Grande do Sul. Pessoal, no campo da agricultura, a região sul é muito diversificada. Exemplos: no Rio Grande do Sul, nós temos milho, soja, arroz, maçã, mandioca, tabacos e uvas. Em Santa Catarina, também predomina mandioca, maçã, tabaco, e aí já agrega o feijão e o trigo. Já no Paraná, tem uma base voltada na soja, no milho, no algodão, no café e na cana-de-açúcar. Porém, expressão bem menor do que São Paulo e Goiás, tá bom? No sul também, pessoal, é desenvolvida a policultura, principalmente em regiões de base familiar, né, que são aí por imigrantes europeus, principalmente os alemães. Já a monocultura é desenvolvida em grandes propriedades. Então, as propriedades familiares se desenvolve a policultura e nas grandes propriedades a monocultura. O que é a monocultura? É uma única cultura sendo produzida ali. A erva mate também é um produto do extrativismo na região sul, ou seja, é uma erva da região qual eles tiram a proveito disso, né? Bom, pessoal, uma curiosidade aí é que Santa Catarina foi o primeiro estado brasileiro a exportar soja, o que trouxe muita riqueza para a região. Eu tirei esse mapa aqui, né, do site da Conab, que é a Companhia Nacional de Abastecimento, e aqui traz para a gente o que, pessoal? A produção total no Brasil em toneladas, né? 1.000 toneladas. Quais são os estados aí que tem mais expressão dentro do país? Mato Grosso, Goiás, Paraná e o Rio Grande do Sul. A Conab, pessoal, ela realiza acompanhamento constante da safra de grãos, não só da de grãos, tá? De todas as safras, monitorando as condições de desenvolvimento das principais culturas do país. E abrange os seguintes produtos: algodão, amendoim, arroz, aveia, canola, centeio, cevada, feijão e entre outros, certo? E a partir desse levantamento, a companhia produz todo mês, ou seja, mensalmente, o boletim de acompanhamento da safra brasileira, de grãos e outras culturas também, certo? Que fornece informações e conhecimentos de grande importância, tá, para as regiões, principalmente para garantir a segurança alimentar e nutricional do país e também da exportação, porque acaba que a gente exporta muito. E essas publicações, pessoal, auxiliam, né, a compreender o resultado das safras e tem como objetivo produzir subsídios para o monitoramento e formulações de políticas agrícolas de abastecimento do país. E essas informações, elas também auxiliam, né, na tomada de decisão dos produtores rurais. Bom, pessoal, nos slides anterior, eu mostrei o que? O que cada região produz, né? O que tem força expressiva em cada região. Agora, nos próximos slides, eu trago para vocês a divisão das culturas dentro de grandes grupos. Porque na próxima aula a gente já vai começar a estudar as culturas afins, entendeu? Bem a fundo.
Porém, vocês têm que saber em qual grupos elas se encaixam. Então, tipo, o café, o cacau, erva mate, pimenta do reino e fumo são consideradas culturas estimulantes, né? Igual o café. O café é um estimulante, porque ela mexe com o metabolismo da pessoa. O fumo, ela mexe com o metabolismo. Pimenta do reino, né? Ela acelera a queima. Então, esse tipo de produto que mexem com o metabolismo, né, de alguma forma, eles são considerados estimulantes. Então, o grupo do estimulantes são esses. Se destaca muito aqui no país, né, na região norte, região de Minas, o café e o cacau. A erva mate já está ligada ao sul. A erva mate se pode fazer chá, o tererê e o famoso chimarrão. A pimenta do reino, distribuída em todo o território nacional, tem grande valor econômico, né, para nós. E o fumo. Pessoal, nós também temos os cultivos, né, considerados plantas de cultivos, que são as grandes culturas que trabalhamos, né, que é a soja, milho, feijão, cana-de-açúcar, são as grandes culturas. Estão classificadas, né, dentro do grupo dos cultivos. Pessoal, nós também temos as culturas extrativistas. Que é isso, extrativistas, né? São culturas naturais. Pessoal, nós também temos as culturas extrativas. Mas o que quer dizer isso, né? Culturas extrativas ou atividade extrativa. Significa que consiste em extrair ou retirar recursos naturais em sua forma original, a fim de lucros. Um exemplo, o palmiteiro, né? São plantas nativas, o qual o pessoal tira o palmito. A seringueira no Amazonas, né? Que se extrai aí a borracha. Então, isso é uma forma de extrativismo. Então, nós temos as culturas extrativas, que é o eucalipto, o dendezeiro, que faz o óleo de dendê, mamoneira, mogno, o palmiteiro, pinos e as seringueiras. São alguns exemplos, né, de plantas extrativas. Bom, pessoal, nós temos as frutíferas, que também tem um valor econômico grandioso no país, né? As frutas aí. Temos frutas nativas e frutas originárias de outros países, certo? Como a lixia, macadâmia, que não é nossa, mas se deu muito bem no nosso país, tá? Principalmente porque a gente tem essa dimensão continental. Então, às vezes, não adapta na região norte, porém, se adapta na região sul. Como é o caso, pessoal, da pitaia. A pitaia está virando febre dentro do país. Ela não é nossa, tá? Ela é originária de outros países, porém se adaptou muito bem, principalmente no centro-oeste. E está tendo aí várias lavouras de pitaia. Então, as frutíferas têm sim uma representação muito forte dentro da agricultura no nosso país. As olerícolas, né? Que são, vamos dizer assim, as hortaliças, verduras do nosso dia a dia, como alho, batata doce, cebola, cenoura, que fazem parte aí, né, da nossa alimentação, de uma alimentação saudável diária. Então a gente depende muito também das olerícolas. E por último, né, pessoal, nós temos aí as forrageiras. Alfalfa, pastagem, o sorgo entram tudo na classe, né, do grupo das forrageiras. Então, para resumir, né, pessoal, o que nós vimos na aula de hoje? Nós vimos as nossas 5 regiões e o que cada uma delas produz de forma expressiva para o nosso país. Percebemos aí que a soja, a cana se encontra em quase todas as regiões, se não em todas.
E nós temos grandes culturas, né, grandes produções de frutíferas, que influencia muito em algumas regiões do país, os estimulantes. E também vimos, né, como se classifica o grupo das culturas. Classificamos ela em olerícolas, que são verduras, legumes, as frutíferas, que logicamente são as frutas, as forragens e os cultivos, que são as grandes culturas, certo? No próximo encontro nosso, que é dia 20/8, nós vamos falar sobre os estudos das culturas agrícolas, ok?